partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Aleluia, Deus. Com a pastora Maria Inês. Sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser. Misericórdia. Oração da Misericórdia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, te agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida. Agradecer a Deus pela chuva, pelo ar que respiramos, agradecer a Deus. Há pouco tempo atrás era tão quente aqui no sul e agora tem chuva. Praticamente em lugares já estão inundados, mas o Senhor tem nos guardado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, amada igreja, nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque todos os dias vai ter situações que vai trazer tristeza, que vai trazer angústia, que nós vamos nos encontrar com situações adversas. E eu vejo que muitas pessoas dizem assim: agora, nessa situação que eu estou vivendo, é só Deus. Então, a impressão que dá é que essa pessoa deixou para buscar Deus em último lugar. Nós precisamos buscar Deus todos os dias. Buscar Deus porque se eu estou fraca, para mim ser fortalecida. Se eu estou forte, é para mim permanecer forte. Ser grata a Deus por tudo. Eu fico me deparando com a natureza e me alegro. Todos os dias vocês podem ouvir, quando eu vou começar a gravar os áudios, aqui tem uns pássaros que eles vêm cantar. E eu vejo eles glorificando a Deus. Independente se está chovendo, se tem sol, se está frio, não, independente da situação, mas eles estão ali, agradecendo a Deus e Deus preparando o mantimento para eles. Então, o que eu e você precisamos é buscar força, renovar as nossas forças todos os dias. Passamos por coisas difíceis, passamos, mas quando o Senhor disse para os discípulos, ele quase que obrigou os discípulos a entrar no barco e passaremos para outra margem. Ele disse: passaremos, nós não vamos ficar aí naufragando, a não ser que você não queira chamar por ele. Eu tenho chamado, eu tenho buscado, eu tenho muitas vezes me cansado. E normalmente, amada igreja, nós nos cansamos. Sabe por que nós nos cansamos? Porque muitas vezes nós remamos contra a maré. Nós remamos contra a situação que Jesus disse que é para ir para lá e nós temos indo para o outro lado. Muitas vezes é assim. E às vezes Deus permite situações na nossa vida para mostrar, manifestar a glória dele. Não é para nos punir. É para nos ensinar a ser totalmente dependente dele. Eu já achei que eu sabia, mas eu vejo que cada vez que eu passo por uma situação adversa, eu faço como Jó. Jó, no começo da história de Jó e o final, ele disse: agora os meus olhos te veem, eu contemplo as maravilhas. Eu posso contemplar as maravilhas de Deus e eu todos os dias ter dito: Senhor, me dá um coração grato. Eu não quero ser ingrato, eu não quero ser como o pastor falando essa noite, eu não quero ser como aqueles 10 leprosos que foram curados e um voltou para agradecer. E se tu volta para agradecer, você tem uma maior recompensa do que quando você recebeu a tua cura, aquilo que você foi buscar.
Porque Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele não recebeu simplesmente uma cura, ele recebeu a salvação. E muitas vezes nós estamos lá de bom grado, eu recebi uma cura, tudo bem, e daí eu me perco, eu não sou salvo. Não, eu preciso ser grata a Deus, porque Deus tem recompensa maior para mim quando eu tenho um coração grato. E eu tenho falado muito com Deus, porque às vezes nós somos a cabeça dura. Então a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade. As crendices, a religiosidade, aquilo que nos aprisionava, eu achava que eu conhecia. Sabe até quando? Até eu conhecer a palavra. Até eu começar a ler, a meditar na palavra de Deus. E tudo que está acontecendo hoje na humanidade está na Bíblia. É necessário que isso tudo aconteça. Aleluia. Então a palavra está dizendo aqui para mim e para você nesse dia. A felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus. É como o Salmo 91. É como o Salmo 91, que diz, o título do Salmo já fala para mim, a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Você tem segurança. E aqui está dizendo a felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus, porque vai ter situações, mas o Senhor nos esconde, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Está tão difícil para ti? Tá, para mim também tá. Mas nós estamos aí todos os dias vencendo, buscando força em Deus, sendo renovados, sendo todos os dias ensinados por Deus. E a palavra vai dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne chamam pelo Deus vivo. Sabe por quê? Muitas vezes você quer preencher esses vazios da tua alma com coisas, com comprar, com pessoas. Esse vazio da tua alma só é preenchido com Deus. Nós saímos de Deus e precisamos voltar para Deus. Então a nossa alma, ela sente um vazio, ela sente um desconforto e muitas vezes nós não entendemos que a nossa alma está clamando por um Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, para a sua prole, junto aos altares do Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurado, escuta só, bem-aventurado quer dizer, é feliz os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Não é simplesmente você ir para a igreja no domingo, ou quando tem uma consagração, tem um culto, você louvar a Deus. O verdadeiro adorador já amanhece adorando. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado que eu acordei. Obrigado que eu abri os meus olhos, Senhor. Obrigado por mais essa rica oportunidade. Obrigado porque eu estou ouvindo as aves do céu. Obrigado porque a luz do dia já chegou, já abriu aí, já entrou no meu quarto. Alguém abriu a janela, alguém abriu uma porta. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração está nos caminhos aplainados. Ali está dizendo bem-aventurado, está falando do homem e da mulher, cuja força está em ti. Então a minha força não pode estar na minha juventude, a minha força não pode estar na minha conta bancária, nada disso. A minha força precisa estar em Deus, cujo coração estão aplainados, os caminhos estão aplainados em Deus. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte de chuva, também enche os tanques. Vale de Baca, um vale de tristeza. Se tu não passou, tu tá passando, tu vai passar, mas está dizendo passando, não vai permanecer. Não vai permanecer, você vai passar, eu vou passar. Às vezes para uns demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai passar. Aleluia.
Quando você está tranquilo, você deita na tua cama durante a noite, você acorda de manhã, você diz, nossa, mas que noite abençoada, passou tão rápido. Mas quando você está cheio de preocupação, está cheio de dores, você tem uma tosse, você tem uma enfermidade que você não consegue dormir, que noite mais extensa. É assim ou não é? Mas quando nós nos refugiamos em Deus, quando nós buscamos força em Deus, os jovens correrão, se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam em ti renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Eu tenho pedido isso todos os dias para o Senhor, Senhor, me fortalece, meu Pai. Quando você passa por esse vale de tristeza, daí está falando que a fonte, a chuva também enche os tanques. Você vai ter reserva. Porque você está aí buscando da fonte da água da vida. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião apareceu perante Deus. De força em força. Todos os dias você vai buscando força em Deus. E o Senhor se alegra quando nós confiamos nele. Aleluia. O Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os teus ouvidos. Ó Deus de Israel, que Deus venha escutar a minha e a tua oração. Que não saia de lábios enganosos, de coração enganoso, de um coração sincero, com sinceridade, Senhor, eu não estou dando conta, Senhor. Eu não estou feliz com essa situação, Senhor, mas me ajuda. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Será que eu e você podemos mostrar o nosso rosto para Deus? O nosso sofrimento que muitas vezes, pelo tempo, as rugas vai aparecendo, o desgaste físico vai aparecendo. E de repente você começa a se renovar como a águia. Olha a águia como ela é sábia. Ela se esconde, ela sabe que ela não pode mais comer, que ela não pode mais fazer nada. Ela vai lá e começa a bater o bico, quebrar as unhas, tirar, se arrancar, se renovar. Assim eu e você muitas vezes precisamos fazer isso. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que uma parte 1000 preferia estar na porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Vale mais um dia na presença de Deus do que 1000. Então por que eu e você estamos perdendo tempo? As pessoas estão perdendo tempo em saber informações, tão obesa de notícias disso, daquilo, dos acontecimentos mundiais, mas ninguém ora, todo mundo com raiva, todo mundo revoltado com político, com isso, com aquilo, mas nós não temos que estar revoltados com nada disso, isso é místico que aconteça, é bíblico. A minha parte é orar. Porque o Senhor Deus é um solo e um escudo. O Senhor Deus dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Olha só como é importante nós andar em retidão. Se eu andei errado até hoje, dizer, Senhor, mas me corrija. Eu preciso andar em retidão. Eu andei torto, eu era um homenzinho, tem uma música que diz, eu era um homenzinho torto, mas um dia Jesus me encontrou, eu era uma mulherzinha torta, um dia Jesus me encontrou. E eu preciso andar em retidão, porque daí a palavra está dizendo aqui, porque o Senhor é o solo, o Senhor é o escudo, o Senhor dá graça, e não nega nenhum. Ele não nega nenhum dos seus benefícios. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em ti põe a sua confiança. Eu quero colocar minha confiança no Senhor.
Se eu dei liberdade em colocar minha confiança em alguma coisa, talvez na minha juventude, na minha saúde, não sei, Senhor, eu quero reivindicar, eu quero colocar minha confiança extrema em Ti, Senhor. Porque eu quero andar em retidão. Papai querido, papai amado, muito obrigado por essa Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que pessoas que estão aqui vivendo nesse vale de Baca, nesse vale de lágrimas, que nós podemos dizer, meu Deus, como tá tão difícil para mim. Mas quando eu olho, Senhor, eu vejo que eu tenho um Deus que se importa com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com a minha família, com aquilo que eu estou passando. E que me sustenta, que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Eu quero, Senhor, ser um dos 10 que volta para Te agradecer. E Te peço nesse dia, meu Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós vamos conhecer cada dia mais e mais a verdade, Pai. E que nós vamos ser luz neste mundo de trevas, Pai. Aonde não há mais esperança, Pai, que nós vamos ser aquela luz que leva a esperança, que acende, aquela lamparina, Pai, que está aí fumegando. Pai, Tu és piedoso, Tu és misericordioso, meu Deus. Eu sei que tem vidas que estão aqui, que se encontram da mesma forma como eu, sem forças, mas estamos aqui pedindo para o Senhor renovar as nossas forças nesse dia, como a Tua palavra está aí dizendo, de força em força, cada um aparecendo perante o seu Deus, o nosso Deus, que não dorme, que não tosqueneja, que não se cansa. Um Deus que ao romper amanhã nos socorre com a Sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque ontem eu já profetizei a vitória, eu já recebi vitória. E eu sei, Pai, que isso não provém de mim. Não é do muito eu falar, mas o Senhor agiu em meu favor. Muito obrigado, Deus. Eu quero colocar todos os pedidos de oração, as vidas, Pai, os homens, as mulheres que estão passando por esses momentos tão difíceis, esse vale de Baca, essas lágrimas, Pai, que não quer cessar. Mas sabe que tem um Deus que estende as Suas mãos e nos ensina, e nos conduz, e nos leva às águas tranquilas. Pai, eu oro pela nação brasileira. Eu oro pela paz em Israel, Pai. Não sei o que está para acontecer, mas o Senhor sabe, Pai. Nos livra, nos guarda, nos protege. Eu sei, Pai, que o Senhor sempre guardou o Seu povo. E nós somos o Teu povo, Pai. Geração eleita. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu estado, Pai. Livra, Senhor, as vidas que já estão sendo atingidas pelas enchentes, Pai. O Senhor avisou, Pai. O Senhor avisou, mas poucos despertaram. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mais uma oportunidade, meu Deus. Oh, Paizinho querido, Pai amado, obrigado por tudo, Pai. Eu oro pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, aqueles que estão precisando de libertação, Pai. Libertação das emoções, dos sentimentos, aqueles que o Senhor já deu vitória, Pai, que pediram oração, Papai. Quantos pediram, Senhor, passando pelas provas, fazendo os TCCs, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu Te louvo e Te agradeço, meu Deus. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar. Eu oro pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa. Pai, guarda no Teu esconderijo, livre de todo ataque do inimigo, Pai. E que nós, Pai, sejamos essas formiguinhas, Pai. Todos os dias aqui levando a Tua palavra. Que o povo venha valorizar, Pai. Que hoje ainda está chegando. Está chegando a palavra aí na sua casa. Você pode aprender mais de Deus, você pode colocar em prática.
Eu oro pelos dizimistas, ofertantes, bons samaritanos. Eu oro, Senhor, por pessoas que precisam de libertação, porque vivem numa escravidão religiosa, Pai. Que o Senhor venha nos libertar. E que o Senhor venha soprar o ministério orar sem cessar aos 4 cantos da terra, Pai. Eu oro pelas nossas criancinhas, Pai. Eu oro pelos meus netinhos. Ajuda, Pai, as crianças na escola. Pai, tá tão difícil, Deus. Tá tão difícil, Deus. Mas que eles venham, Senhor, aprender. Que eles venham crescer em estatura e graça diante de Ti. Que no momento das dificuldades deles, Pai, eles também possam clamar a Ti. Eu oro pelos filhos, Pai. Eu oro pelos casais. Eu oro por todas as vidas, Pai. Por todos os pedidos de oração. Por mais que está difícil, Pai, mas nós temos um Deus que está dizendo que ao romper da manhã nos socorre. E é isso que eu creio. Independente da situação que estamos vivendo, Deus. Porque eu sei, Pai, o que seria de nós sem a Tua presença. E a Tua presença, Pai, que invade o nosso ser. E que nós podemos dizer mais um dia, até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por tudo, Paizinho. E fica conosco. Nos ajude, Pai, a entender. Pai, que a nossa felicidade é habitar no Teu santuário. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo. Tá difícil, Pai, mas nós estamos aqui. Deus, meu Deus, Canta pra Ele. tudo está tão difícil pra mim. Assim pra você? Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás dentro de mim. Alma se abateu, mas Tua mão tudo me respondeu em Tua presença, ó Deus. Escuta, ó. Quando eu chorar, vou me Lembra, oh Deus. e até aqui, com a mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Eu te louvo, Senhor. Por mais que tá difícil, Pai. Eu lembro, Senhor, que até aqui a Tua mão me sustentou. Muito obrigado, Pai. E assim o Senhor sustentou o meu irmão, minha irmã, por mais que está difícil, Pai. Por mais que estamos vivendo esse vale de Baca, Pai. Mas nós estamos passando, Pai. E o Senhor está fazendo em nós pessoas mais fortes. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco nesse dia, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz
que excede todo entendimento, em nome de Jesus, amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, a minha família é bênção do Senhor, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Eu sou o Ministério Orar Sem Cessar. Mas tua mão, A tua mão que tem sustentado, a mão do Senhor. escondeu em tua presença. Sinta a mão do Senhor te levantando. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar. Quando você chorar e lembra, a mão do Senhor está sobre você. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor.